Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos. Estamos no capítulo 2 de Daniel. Começamos ontem. Quem não viu, corre lá. Foi bem interessante porque a gente dá um pano de fundo assim da história de Daniel, entende um pouquinho sobre a Babilônia, o que eram, quem eram eles. E aqui a gente vai continuar, né? Vai entrar aí no capítulo do sonho de Nabucodonosor. E o capítulo de ontem é importante, então. Mas deixamos de falar algumas coisas importantes no capítulo de ontem por falta de tempo. E na legenda eu também não escrevi. Vamos orar, porque o capítulo de hoje é meio longo. E aí, se der tempo, eu aproveito para falar um pouquinho sobre ontem, sobre algumas coisas importantes do capítulo 1, beleza? Começar orando. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma semana que se inicia de trabalho, de aulas, enfim, de todos os nossos afazeres, da graça, sabedoria e entendimento a cada um aqui, Deus, assim como o Senhor derramou sobre Daniel e seus amigos. Em nome de Jesus, nós pedimos, Deus, por essa capacitação do céu, sabe, Pai, para resolvermos coisas complicadas, para nos destacar não por nós, não apenas para nós, mas principalmente para poder levar o Teu nome e fazer as pessoas reconhecerem o bom e vivo Deus que vive em nós, no meio de nós. Em nome de Jesus, é o que nós oramos, te pedimos. Colocamos diante de Ti a leitura deste capítulo, te pedimos entendimento, discernimento a respeito dele. Que o Senhor use a minha boca, minha vida, minha mente, em nome de Jesus. Amém? Bora. Então vai dizer o seguinte, deixa eu abaixar. Tô amando esse louvor. Travada nele. Vai dizer assim: no segundo ano de Nabucodonosor, como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Então, mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos para que eles explicassem os sonhos. Vamos parar aqui para a gente falar a respeito disso que está no capítulo anterior, capítulo 1. No capítulo 1 vai dizer que, como a gente viu, os caldeus eram pessoas muito inteligentes, né? Caldeus, babilônios, enfim, pessoas dessa região eram as pessoas mais inteligentes. Então eles tinham os melhores astrólogos, feiticeiros, enfim, adivinhos, e eles, mandavam muito bem, eram muito certeiros, e eles eram muito conhecedores em relação a várias coisas, a cultura, enfim, eles eram muito inteligentes, a ponto ali da gente ver, né, que a região foi uma das primeiras grandes civilizações, né, foi aquela onde foi começaram a construir a Torre de Babel. Enfim, dito isso, sonhos para os reis não, né? Como a gente vê desde a época de José, que foi algo importante para transportar José da prisão para o palácio. Então, sonhos para eles na linguagem hebraico quer dizer shalom. E eles eram frequentemente vistos como veículos de mensagens divinas. Então, para eles, os sonhos, eles, consideravam muito. Sonho, naquele tempo, era, algo primordial para eles, e eles entendiam que ali existia uma mensagem por trás. E a visão e o sonho daqui de Nabucodonosor foi muito forte, né? E a gente viu também no primeiro capítulo que Deus deu a Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que eram os amigos dele,
mais conhecimento do que todos os caldeus. Então, quando eles resolveram se separar e não comer das iguarias do rei e viver uma vida consagrada para Deus, Deus então derramou um espírito de sabedoria diferenciado até daquele povo, até maior do que daquele povo, né? Então, eles tinham conhecimento, em certo momento aqui vai falar que eles eram doutos, né, doutores, assim, conhecedores, muito conhecedores a respeito da cultura e do entendimento da Babilônia. E cultura ali no hebraico, né, na linguagem original, quer dizer Sefer, e vai falar sobre documentos, documento legal, certificado de divórcio, escritura de compra, livro de poemas. Então, assim, eles ficaram conhecendo sobre todas essas coisas profundas, né? Toda a cultura, não somente a cultura, como é que se diz? Cultura que a gente entende como arte, mas, tipo, tudo que era ligado aí à produção de educação, né? E o entendimento que é sacal, então vai falar ali sobre ser prudente, entender sabiamente, prosperar, ter insights. Então esses meninos, eles foram dotados de um diferencial, de algo, sabe? Sabe quando você olha assim, você fala, caraca, velho, isso não veio de mim agora. Então é isso. Então aqui, nesse capítulo agora, nós estamos no momento em que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, tem um sonho muito cabuloso. E aí ele vai chamar os entendidos dele, os sábios, os adivinhos, os astrólogos, todos aqueles que ele confiava super para ajudar sempre em momentos assim. E aí vai dizer assim no versículo 2 ainda. Quando chegarem e se apresentarem diante do rei, então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos, para que eles explicassem os sonhos. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, ele lhes disse: tive um sonho que me deixou muito preocupado e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. Eles disseram ao rei na língua aramaica: que o rei viva para sempre. Pedimos que o Senhor nos conte o sonho e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei respondeu: eu já resolvi que vocês têm de me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços e as suas casas serão completamente arrasadas. Mas se me contarem o sonho e explicarem o que ele quer dizer, eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras. Portanto, digam o que foi que eu sonhei e o que o sonho quer dizer. E todos os sábios disseram de novo: conte o Senhor o sonho, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei insistiu: eu sei que vocês estão fazendo. Estão procurando ganhar tempo, porque sabem que já resolvi que se vocês não me contarem o sonho, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Contem-me o sonho e então eu saberei que também poderão explicar o que ele quer dizer. Os sábios deram ao rei esta resposta: não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos. O que o Senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido, a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na terra. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. A ordem foi publicada e então foram buscar Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. Então, o que o rei queria aqui? Que ele não contasse o sonho, que eles descobrissem o que ele sonhou e o que significava. E era um sonho fora da curva, assim. Então, assim, né? Então, por que ele fez aquilo? Para ninguém virar e falar, falasse qualquer coisa da cabeça deles, da mente deles. Eu também não sou muito assim, né?
você vira, conta um sonho, a pessoa vai lá e faz uma profecia em cima do sonho. Mas aqui o rei, ele estava querendo algo específico, algo impossível até poderia se dizer, se a gente não soubesse que o nosso Deus é um Deus assim, né? Eu já presenciei gente que vira e fala assim, essa noite você sonhou com tal e tal coisa e isso quer dizer tal e tal coisa. Claro que é muito menos do que aqui. E esse daqui era um sonho a respeito do mundo, do que estava acontecendo até Jesus chegar. Então vamos continuar. Vai dizer assim, ó. Daniel foi procurar Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido ordem para matar todos os sábios da Babilônia. Com muito jeito e cuidado, Daniel perguntou a Arioque, por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim? Arioque explicou o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei, e este concordou em esperar a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Depois, Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu pedindo que tivesse pena deles e lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e os seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Daniel teve uma visão, e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. E ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Ó Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondeste à nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Daniel, ao contrário daqueles sábios, adivinhos, enfim, astrólogos, ele não teve medo. Ao contrário dos sábios que falaram, não, Deus não habita entre nós, você precisa nos contar, então a gente, com a nossa sabedoria, a gente vai te dizer o que quer dizer este sonho, rei. Daniel, ele sabia, ele tinha um relacionamento com Deus e ele não perdeu porque ele estava ali e ele se consagrava ainda mais, cada vez mais, enquanto estava ali. E ele sabia, quando chegou essa possibilidade, essa oportunidade para ele, ele não perdeu, ele virou e ele falou, meu Deus pode me revelar, se ele quiser. Então, ele se apresentou diante do rei, que estava furioso, que estava com um sonho, que estava enlouquecendo a cabeça dele, já tinha mandado prender e matar todo mundo, sem nem pensar na ideia, na hipótese de que ele ficaria sem um sábio lá para ajudar ele nas outras coisas. Mas mesmo assim, Daniel se apresentou e ele falou, cara, meu Deus pode resolver essa situação. E ele nem sabia que tinha sido de fato Deus que tinha dado o sonho para ele, né? Para o rei. E aí vai continuar dizendo no versículo 24, e a partir daqui eu vou seguir direto e finalizamos aí na legenda, porque é enorme o capítulo e já estamos acabando o nosso tempo. Aí Daniel foi procurar Arioque, o oficial que tinha recebido ordem do rei para matar os sábios da Babilônia. Daniel disse, Arioque, não mate os sábios, leve-me para falar com o rei e eu explicarei o sonho que ele teve. Arioque levou Daniel depressa para o lugar onde o rei estava e lhe disse, está aqui comigo um dos judeus que trouxemos como prisioneiros e ele vai explicar o sonho que o Senhor teve. O rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Beltesazar, você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Daniel respondeu, não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. O Senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro. E aquele que explica mistérios mostrou ao Senhor o que vai acontecer. E eu recebi a explicação do mistério, não porque seja o mais sábio de todos os homens,
mas a fim de que o Senhor saiba o sentido do sonho que teve e o que querem dizer os pensamentos que passaram pela sua mente, ó rei. O Senhor teve uma visão na qual viu uma estátua enorme de pé, bem na sua frente. A estátua era brilhante, mas metia medo. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram metade de ferro e metade de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e os despedaçou. Imediatamente o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó, como o pó que se vê no verão quando se bate o trigo para separá-lo da palha. O vento levou tudo embora sem deixar nenhum sinal, mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro. Foi este o sonho e agora vou explicá-lo para o Senhor. Ó Rei, o Senhor é o mais poderoso de todos os reis e foi o Deus do céu quem o fez rei. Ele lhe deu poder, autoridade e honra. Ele deu ao Senhor o domínio em todo o mundo sobre os seres humanos, os animais e as aves. O Senhor é a cabeça feita de ouro. Depois do seu reino, haverá outro que será tão poderoso como o seu. E depois desse reino, haverá ainda outro, um reino de bronze que dominará o mundo inteiro. Depois virá um quarto reino e este será forte como ferro, que quebra e despedaça tudo. E assim como o ferro quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. Na estátua que o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que esse reino será dividido, mas terá alguma coisa da força do ferro, pois como o Senhor viu, o ferro estava misturado com o barro. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, mas por outro será fraco. O Senhor, ó Rei, viu que o ferro estava misturado com barro, e isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos por meio de casamentos. Mas, como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. E isso é isso que o Senhor quer dizer. A pedra que o rei viu soltar-se da montanha sem que ninguém a tivesse empurrado e que despedaçou a estátua feita de ferro, bronze, prata, barro e ouro. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Foi este o sonho que o Senhor teve e é esta a explicação certa. Então, o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou o rosto no chão e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. E ele disse a Daniel: o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Em seguida, o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino e lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidnego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel ficou na corte real. E antes de finalizar, eu quero deixar bem claro aqui que essa grande pedra que rolava e que esse reino não terá fim é o reino de Jesus. Mas antes dele haveria esses 4 reinos. E aí eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso aqui na legenda. Beijo, tchau, tchau!